Já estamos de volta e aqui ao meu lado já está a nossa próxima convidada. Ela é enfermeira, é sócia proprietária da Cicatrize e vai falar hoje sobre a assistência da enfermagem. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa profissional que também trabalha com cuidado em relação às feridas. Então, Joyce Diniz, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e conhecer o ambiente de vocês. Imagina, nós que agradecemos, a tua participação e principalmente por falar um pouquinho, sobre esse trabalho que é tão importante. Quando a gente fala da área da saúde, e a gente remete à questão, infelizmente, das doenças, o profissional que é o enfermeiro, a enfermeira é um profissional muito solicitado e fundamental no ambiente hospitalar, Joyce? Mas não somente nessa questão do ambiente hospitalar, a gente pôde perceber, o atendimento do profissional nessa assistência a domicílio, na assistência no dia a dia, principalmente depois que teve, essa questão toda da pandemia. Então, antes da gente falar um pouquinho mais, eu gostaria que você falasse do teu trabalho, de onde que surgiu essa ideia de trabalhar com a enfermagem? Na verdade, eu me formei, não sou daqui, eu acho que o sotaque condena um pouco, E daí eu tô na cidade há 3 anos. E acompanhando na rotina, eu e mais 2 sócias, nós percebemos a vulnerabilidade da assistência em alguns pontos. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma lesão, alguma ferida, e ele fica um pouco perdido. Por mais que tenha um posto de saúde, por mais que tenha aí alguns centros de referência que ajudam nisso, Sim. Eles chegam um pouco perdidos. Uhum. Pode ser pelo montante, que daí o serviço fica sobrecarregado, então eles não conseguem dar assistência adequada. E daí veio a ideia da clínica de por que não esse diferencial para a população de Blumenau. Sim, e além então da clínica, além da Cicatriz, você também atende em hospital, Sim. Você também continua fazendo esse trabalho paralelo, além da clínica, um trabalho hospitalar. Sim, eu sou enfermeira das unidades clínicas de um hospital particular aqui da cidade. Uhum. E associando também a minha especialização, para além de feridas, que eu sou emergencista. Sim. Então eu preciso um pouco dessa movimentação de clínica, de hospital, essa correria me encanta também. Uhum. Então eu consigo olhar bastante, tanto na clínica, estudando para atender os meus pacientes, os nossos pacientes na clínica, quanto no dia a dia do hospital também. Entendi. E Joyce, qual que é a principal diferença, por exemplo, de um enfermeiro, uma enfermeira, que trabalha como uma assistência tradicional para uma profissional que trabalha, com essa especialidade, trabalhando inclusive com lesões e feridas? O diferencial maior é a especificidade. A gente consegue ser específico, a gente consegue fazer um planejamento maior para esse paciente nas suas vulnerabilidades, Acaba que o generalista ele conhece um pouquinho de tudo. Uhum. Então ele pode conseguir sim fazer uma assistência qualificada, mas não tanto quanto o especialista, porque o especialista ele entende que não é só ferida. São várias coisas. Como que ele está com essa ferida? Ele tem vergonha? Tem cheiro essa ferida? Ele fica impossibilitado do seu meio social? Como que ele está psicologicamente, ele se alimenta bem, como que é o aporte proteico. Então, assim, é muito além da ferida. Uhum. E acaba que na assistência convencional, no generalista, a gente foca na ferida. Tá, é uma ferida, tá assim, eu vou usar tal coisa. E o especialista não, ele entende que é um universo à parte. E como que funciona o teu trabalho, então, específico, para essas lesões e para essas feridas? Por exemplo, quando que o indivíduo, quando que a pessoa entende que eu preciso procurar uma enfermeira, essa ferida eu não posso tratar sozinha em casa? Porque a gente tem, aquele costume de, eu fiz um machucadinho, eu vou lá, eu limpo, passo um soro, lava com água corrente, sabão, ou às vezes, em faixa, ou às vezes deixa, a ferida aberta. Então, em que momento, que o seu trabalho, o trabalho, de um profissional, de uma enfermeira que trabalha, então, com lesões, com feridas, é necessário? Quando que a pessoa precisa procurar esse trabalho específico? O nosso sonho, enquanto profissão, é que a gente consiga trabalhar na prevenção. Então, antes dessa ferida ficar crônica, antes dela pensar em surgir, o nosso objetivo, a gente ainda hoje, na realidade que o Brasil tem, isso eu digo por ter vivência em outras regiões, é uma coisa que ainda não existe. Muito pouco se fala fora do ambiente hospitalar sobre prevenção. No cenário atual, o paciente, às vezes a pessoa ela tem aquela ferida e por tempos não fecha. Procura outros profissionais, procura um médico, outro enfermeiro, fica internado para fazer um antibiótico, alguma coisa adjuvante. Sim. E não fecha. Uhum. E aí ele escuta fala assim, tem uma clínica especializada nisso. Então vou lá,
muitos pacientes chegam a nós como uma última esperança, tipo assim, não, agora fecha, agora eu tô acreditando que fecha. Então é dessa forma mais ou menos que funciona. Nós trabalhamos muito com as feridas crônicas, então são feridas que estão aí por anos a fio até, pacientes com doenças venosas, arteriais, normalmente são mais idosos, diabéticos, então são essas feridas de longa data que a gente trabalha. Sim. Era essa a pergunta que eu ia te fazer agora, né? Quais são, né, as feridas que mais aparecem? Quais são os casos, os públicos que mais aparecem pra você? Até porque às vezes alguém que tá aqui nos assistindo possa se identificar. Será que realmente a ferida que eu tenho, ela é um caso que eu deva procurar, né, uma profissional ou não? Eu espero mais um tempo pra passar ou não? Eu procuro, né, o posto de saúde ou continuo fazendo o atendimento no hospital? Será que realmente esse é o meu momento? Ou, né, uma pessoa que está acompanhando aqui a entrevista, às vezes está se preocupando justamente com essa questão da prevenção. Poxa, eu vou ficar ligado porque, né, eu tenho um idoso aqui em casa, ou eu tenho, né, como você mencionou, ou eu mesma, né, tenho diabetes ou alguma doença crônica que possa me identificar. Então, geralmente, esses são os públicos que mais procuram vocês ou que mais têm essas lesões e feridas. Sim, são essas lesões crônicas de úlceras venosas arteriais. Pouco pós-operatório, porque acaba que o pós-operatório eletivo, ele já sai, né, uma cicatrização que cicatriza por primeira intenção, que a gente fala que aquela ferida foi intencionalmente feita. Sim. E tem a programação ali, tudo bem certinho, mas tem poucos pacientes que ainda nos procuram, principalmente estética, porque daí a gente consegue associar o laser para diminuir a cicatriz, e tem as terapias adjuvantes. Mas hoje a nossa maior população são os idosos com feridas crônicas. Às vezes os filhos vêm até nós, os netos, olha, minha avó, minha mãe tem uma lesão que já está há muito tempo, eu não sei o que fazer, pediram para eu passar tal produto. Às vezes é uma, né, tecnologia que não se usa mais, porque Sim. também tem essa questão da tecnologia. Tem produtos para cada fase da cicatrização. E talvez, voltando na especialidade, né, na importância da especialização, vem isso, porque não é todo produto que eu vou usar em todas as fases da cicatrização. E o profissional tem que estar atento a isso. Então é mais ou menos nesse sentido. Sim, e aí são utilizados produtos, medicamentos, o laser, você falou aqui, é uma opção, então, para a questão da cicatrização também? Isso. Tem os produtos que, depende da fase da cicatrização, a gente entra com esse produto. E daí o laser tem as indicações e as contraindicações, que tudo é avaliado na consulta de enfermagem, né? Que daí a gente faz a consulta de enfermagem, com histórico, exame físico, médico de referência, às vezes é um paciente que tem problema no coração, ou até mesmo já passou pelo vascular. Então a gente consegue trabalhar no multidisciplinar também. Porque é super importante, que é fundamental para o paciente evoluir. Então nós temos médicos parceiros, nós temos fono, nutri, psico também, físio, porque a gente entende que não adianta eu orientar o meu paciente a consumir mais proteína se ele não consegue mastigar. Sim. Ou se aquela consistência da dieta não é ideal para ele. Que ele pode até trazer malefícios, né, ao invés de ajudar. Então a gente tenta trabalhar no multi o máximo possível também. Com certeza, é um compilado, né, tanto de informações quanto de benefícios, né, e de intervenções para que aquele paciente, aquela pessoa fique bem. Com certeza. E Joyce, esse atendimento, essa avaliação, a pessoa, né, geralmente se desloca, né, até a clínica, você faz esse atendimento a domicílio ou o primeiro atendimento, como que funciona? Assim, você disse, netos me procuram, né, as próprias pessoas, então assim, até se tratando, né, focando aqui no público idoso, por exemplo, né, a gente sabe que também tem essa questão do deslocamento, né, às vezes alguma dificuldade porque a pessoa, ela tá lesionada, tá machucada, tem essa dificuldade de se movimentar, então como que funciona essa parte do trabalho? Atualmente nós temos a clínica física, né, que fica ali no Siso, e hoje os pacientes estão indo até nós. Mas nada impede, porque ainda na verdade não surgiu essa situação ainda, mas nada impede de, eu tenho um acamado, realmente ele não consegue se mobilizar, ele não consegue levantar, não consegue ir até vocês vêm até nós? Sim, a gente consegue atender a domicílio. Certo.
Então eu quero agradecer, né, a tua participação, a tua presença aqui no nosso programa. Obrigada. Muito obrigada por trazer esse conteúdo, porque muitas vezes, né, passa ali despercebido, como a gente estava comentando aqui, é só uma ferida, vamos dar um jeito, deixa que a gente faça o curativo em casa, né, e às vezes isso vai se agravando, vai prejudicando cada vez mais a saúde. E como é importante a gente saber qual que é o profissional adequado para tratar, né, cada tipo, tanto a questão, né, de demanda, de doença, de machucado, de lesão. Então, obrigada pela tua participação. Aproveita esse espaço, deixa os seus contatos, então, para quem ficou interessado no teu trabalho, então conhecer a clínica, né, aproveita esse momento. Muito obrigada pelo espaço, foi um prazer estar aqui com vocês. Para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, temos as redes sociais, o meu é joyce.enfermeira. Lá eu tento publicar diariamente conteúdos para auxiliar e às vezes até minimizar os agravos, né? Porque às vezes a pessoa pensa, não vou agora. Mas ali tem algumas dicas de o que fazer enquanto eu não vou. Sim. E temos o WhatsApp também, que é 9147-1423, e eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Para você que está nos assistindo, o programa Saúde em Movimento vai ficando por aqui. Como sempre, eu quero agradecer o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. Se você gostou deste look, você pode encontrá-lo na loja Roselena Moda Mulher. E um agradecimento especial para a Blue Escovaria, que foi quem produziu o meu cabelo. Muito obrigada e até o próximo programa. Até!